Você sabe que assistindo ao Livros e Teologia você fica por dentro dos principais lançamentos, né? Hoje, Editora Monergismo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês os principais ou últimos lançamentos da Editora Monergismo. Avisos rapidinho. Primeiro, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho e já deixar o seu like. Isso, já deixa o seu like porque lá no final você acaba esquecendo. Outra coisa é, se você puder, torne-se membro do canal e ajude Livros e Teologia a ir mais longe. Por último, todos os links, já sabe, estarão lá embaixo na descrição desse vídeo, então ficou interessado em qualquer um desses livros que eu vou apresentar para você, compre pelo nosso link e também nos ajude dessa maneira. Chega de enrolação e simbora! O primeiro livro que eu trago para vocês é Paraíso Deslocado, O Reino de Cristo na Terra, de Douglas Wilson, meu autor não lido preferido. Isso mesmo, nunca li um livro dele, mas ele continua sendo o meu autor não lido preferido. Vou mostrar alguns livros que já tenho dele aqui, mas não li nenhum deles, viu? Primeiramente, temos aqui a coleçãozinha Reformando o Casamento, A Vida Conjugal Conforme o Evangelho. Olha só, esse aqui é da editora Centro de Literatura Reformada, tem vários deles, né? Nós temos aqui o Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes, dessa mesma coleçãozinha. Temos ainda Fidelidade, olha só, Como Ser Marido de uma Só Mulher, também dessa mesma coleção. Depois nós temos Sua Filha em Casamento, Cortejo Bíblico no Mundo Moderno, da mesma coleçãozinha, também do Douglas Wilson. E temos ainda Marido Federal, a liderança bíblica no lar. Ok? Além desses aqui, existe nessa mesma coleção um livro escrito pela esposa do Douglas Wilson, a Nancy Wilson. Além disso, da editora Monergismo, eu tenho também esse aqui, O que Aprendi em Nárnia, que ainda não li, preciso ler esse livro, já que agora eu já li novamente, né, as Crônicas de Nárnia. E também Persuasões, Douglas Wilson, Um Sonho da Razão Encontrando a Incredulidade. Ok? Então tenho bastante livros, tem alguns até em e-book, mas nunca li Douglas Wilson. Eu acho que quando eu começar a ler vai se tornar um dos meus autores prediletos. Tenho esta impressão. Muito bem. Nesse livro, Paraíso Deslocado, esse novo lançamento da editora Monergismo, o Douglas Wilson vai nos ensinar a trabalhar para o reino de Cristo até que ele venha. Na verdade, é isso que nós estamos fazendo. Mas aí ele vai trazer algumas questões. A primeira delas é o seguinte: quando nós pensamos sobre Cristo voltar à Terra, quando nós pensamos no fim, pensamos em Apocalipse, nós sempre pensamos que a coisa vai piorar muito antes de melhorar. Normalmente a nossa escatologia é dessa forma. A nossa escatologia é, bem, antes de Cristo vir, antes do fim dos tempos, a coisa vai ficar feia. Vai ter um quebra-pau danado aqui na Terra. Então, nós já pensamos no fim e temos medo desse fim por causa desse pensamento que nós temos, desse pensamento de que a coisa vai piorar muito antes de melhorar. O Douglas Wilson vai questionar essa visão pessimista e ele vai nos convidar a olhar para o final dos tempos como o final de uma grande história. Imagine que você está lendo um livro e agora você quer saber o final. Devia ser essa a nossa expectativa ao olharmos para o fim dos tempos. Douglas Wilson vai fazer nesse livro uma defesa do otimismo esperançoso e olhar para o fim dos tempos como um cumprimento da boa vontade e da paz que tanto cantamos lá no Natal. Eu dei uma olhada no sumário desse livro e encontrei alguns capítulos que têm pelo menos o título bem interessante. Por exemplo, o capítulo 7 tem o título O que os anjos disseram. No capítulo 12, As estrelas cairão do firmamento. No capítulo 13, e fiquei muito curioso com esse capítulo, 666 e toda aquela conversa. E no capítulo 15, Completamente Maluco. Esse é o título do capítulo 15, Completamente Maluco. O livro tem 166 páginas e já sabe, o link está na descrição. O segundo livro que eu vou trazer para vocês é Vozes do Céu e do Inferno, J. Marcellus Kik. Eu acho que é assim que fala o nome. Vocês já estão acostumados com a pronúncia aqui desse canal. E aí, nós temos Vozes do Céu e do Inferno. Eu me pergunto se a editora Monergismo está entrando naquela de Divina Revelação do Céu e Divina Revelação do Inferno. É claro que é brincadeira, né, pessoal? A editora Monergismo jamais entraria numa dessa. Esse
se não me engano, pelas minhas pesquisas, é o primeiro livro publicado desse autor aqui no Brasil, o J.C. Marcellus. Eu acho que é assim que fala o nome. J.C. não, J. Marcellus. Eu não sei de onde eu tirei o J.C. Vamos lá. Nesse livro, Vozes do Céu e do Inferno, nós vamos ter a apresentação de como a verdadeira pregação encontra diversas reações. Então, uma verdadeira pregação, ela sempre vem acompanhada de zombaria, indiferença e fé. Ou seja, vai ter aqueles que vão zombar, vão aqueles que vão ficar indiferentes à pregação e vão ter aqueles que vão crer. Isso é normal, toda pregação deveria causar essas três atitudes em parte ali dos ouvintes. Nesse livro, o autor nos leva a observar as variadas reações dos personagens da Bíblia quando confrontados pelo Evangelho. Então, ele vai olhar ali para os personagens da Bíblia e vai nos trazer exemplos das diversas reações que esses personagens tiveram diante da pregação do Evangelho. E aí nós temos como representante das vozes do céu, daqueles que ouviram o Evangelho e aceitaram o Evangelho, ele vai colocar como exemplo o José, esposo de Maria, Paulo, o antigo perseguidor e depois apóstolo de Cristo, o ladrão que se converteu lá na cruz e, obviamente, vai ter outros exemplos dentro do livro. Já como exemplos das vozes do inferno, daqueles que rejeitaram a pregação, seja porque ficaram indiferentes ou porque zombaram da pregação, nós vamos ter Judas Iscariotes, o X9 da Galileia, Pilatos, Herodes e outros que ele vai apresentar também como pessoas que rejeitaram o evangelho, seja pela indiferença, seja pela zombaria. Um excelente material para ensinar como você deve pregar o evangelho para alcançar os perdidos. Esse é um material muito interessante, principalmente para quem trabalha com evangelismo ou quer aprender uma forma de compartilhar o evangelho. O livro tem 150 páginas e o link está lá embaixo na descrição. E o terceiro lançamento da editora Monergismo que eu trago para vocês é Ao Cordeiro Toda Glória. O Apocalipse explicado de forma simples pelo Richard Brooks. Eu nem sei por que a Monergismo traz um título desse, né? Ao Cordeiro Toda Glória. Quem é que no evangelho de hoje em dia está preocupado com a glória de Deus, né? Esse também me parece ser o primeiro livro publicado desse autor aqui no Brasil, o Richard Brooks. E aí nesse livro nós vamos ter uma exposição do livro de Apocalipse. E o autor começa nos dizendo o seguinte: as complicações que normalmente nós encontramos ao ler e mesmo de interpretações feitas pelo livro de Apocalipse nos deixam um pouco com medo de estudar esse livro. E aqui nós temos um autor que vai tentar fazer exatamente o contrário. Vai tentar trazer você de volta, ver a importância do estudo de Apocalipse, mas principalmente ver que não é tão difícil quanto parece. Não é tão complicado como muita gente pinta por aí. O livro pretende expor de maneira clara e simples o livro escatológico de Apocalipse, evitando especulações e comentários infrutíferos. Ou seja, não vai ter toda aquela especulação, não vai ter toda aquela dificuldade de entender. A ideia é que essa explicação seja uma explicação pastoral do livro de Apocalipse. Esse é o objetivo desse livro. Veja o que o Joel Bick disse a respeito dele. Richard Brooks apresenta a mensagem do Apocalipse como uma exposição eloquente e pastoral que alimenta o coração e instrui a mente do leitor. Eis aqui um volume prático escrito com clareza e de fácil entendimento. Acima de tudo, esta obra aponta para a gloriosa vitória que aguarda todos aqueles que fielmente seguem o Cordeiro de Deus. Isso é indicação de Joel Bick. O livro tem 278 páginas e você já sabe, o link está lá embaixo. Próximo lançamento da editora Monergismo, já é o quarto que eu estou apresentando para vocês, hein? Catolicidade Reformada, a promessa de recuperação para a teologia e interpretação bíblica, do Michael Allen e do Scott... o segundo nome não vai sair aqui. Swain? Acho que é assim que fala. E aí eu pergunto, será que a catolicidade está restrita ao catolicismo romano? Pessoal, eu estou com uma dificuldade de dicção porque são agora 1h pouco da manhã. Então já estou o dia inteiro fazendo script e estou gravando a 1h tanto da manhã. Então de vez em quando a língua está enrolando aqui, mas vai ficar assim. Pois bem, também me parece ser o primeiro livro desses autores aqui. Não tem nem do Scott Swain, nem do Michael Allen. Pelo menos no Brasil eu não consegui encontrar. E aí, vamos ao livro Catolicidade Reformada. Existe dicotomia entre o ser católico e o ser reformado? Será que eu preciso escolher entre ser católico ou ser reformado? Ou é uma coisa ou é outra? E aí eu devo dizer que ao ler e a estudar um pouquinho a respeito desse livro, ao fazer uma leitura inspecional,
esse é um livro que vai ser no mínimo polêmico e que vai trazer no mínimo algumas posições polêmicas desses autores. E aí eu vou ler exatamente o que está escrito lá na sinopse desse livro. Diz o seguinte: esse volume defende que ser reformado significa aprofundar-se na verdadeira catolicidade e não se afastar dela. Michael Allen e Scott Swain apresentam um manifesto para uma abordagem católica e reformada da dogmática que busca a renovação teológica por meio da recuperação dos abundantes recursos da tradição cristã histórica. Então, nós vamos ter aqui uma recuperação da tradição que muitas vezes os protestantes acabaram se distanciando com medo, né, de serem confundidos com católicos, se distanciaram completamente da tradição. Os autores aqui, pelo menos a princípio, e pelo menos por uma leitura inspecional, dá a entender que eles vão trazer de volta isso, mas eles continuam. Os autores fornecem um levantamento das abordagens relacionadas à recuperação teológica e oferecem uma exploração renovada da doutrina do sola escritura. Então, ele vai pegar a questão da tradição, da importância da tradição, de você olhar para a tradição, e vai nos dar também uma nova interpretação ou uma exploração renovada do sola escritura. Eu senti cheiro de treta. Então é óbvio que eu vou querer esse livro. Se tem treta, é desse livro que a gente precisa. Então, espero que você tenha sentido a pegada. E aí, tradição, sola escritura, qual a relação? Esse livro vai tentar responder. E aí nós temos o endosso do Kevin Van Hooser falando a respeito desse livro. E ele diz o seguinte: Allen e Swain abrem novamente uma antiga trilha de maneiras renovadas e valiosas, corrigindo interpretações equivocadas do que significa ser reformado e indicando, no processo, um caminho dinâmico para a interpretação e teologias bíblicas. Admiro particularmente a forma com que recorrem a princípios propriamente protestantes, como sola escritura, mesmo quando nos incentivam a recuperar e nos apropriar sensatamente da tradição católica. Treta, treta, treta. Preciso desse livro. Ainda bem, eu estou vendo ele, está na minha tela aqui, tem no Kindle, então vai ser topíssimo. Alguns capítulos que me chamaram a atenção a respeito desse livro. O capítulo 2, Recuperando o Sola Escritura. O capítulo 3, Em Defesa dos Textos Provas. São pouquíssimos capítulos. E aí nós temos um pós-fácil com o título Redescobrindo a Tradição Católica Reformada para Hoje. O livro tem 224 páginas e você já sabe, para comprar a treta, o link está lá embaixo. E eu quero finalizar com o quinto lançamento da editora Monergismo, Salomão entre os Pós-Modernos, do Peter J. Leithart. Eita, vai ficar difícil falar esse nome, hein? Pois bem, esse é o mesmo autor daquele outro livro da editora Monergismo, Em Defesa de Constantino. Tem até uma resenha muito interessante lá do Resenhas Cristãs, eu acho que é isso o nome do canal, Resenhas Cristãs, que ele fez a respeito desse livro Em Defesa de Constantino. E agora a Monergismo está trazendo mais um livro desse mesmo autor. O autor aqui vai utilizar o livro de Eclesiastes para comprovar que Salomão está impregnado do pensamento pós-moderno. Veja bem, ele está estudando Eclesiastes e está falando: olha, o pensamento de Salomão em Eclesiastes é um pensamento pós-moderno. Sim, isso pode ser difícil de entender, mas o autor vai tentar explicar. E aí nós temos ali uma relação, principalmente ali no início, né, de Eclesiastes, que nós temos ali vaidade, vaidades, que na verdade seria melhor traduzido por vapor de vapores, tudo é vapor, para dar essa efemeridade da vida, ou seja, tudo é passageiro e tudo é muito rápido. E aí o autor vai utilizar esse ponto de contato dessa questão do pós-modernismo, dessa rapidez com que as coisas acontecem, e vai trazer Eclesiastes para nós enxergarmos Salomão como um pós-moderno. Assim, o autor vai querer nos mostrar a fugacidade e a instabilidade deste mundo. Mas Leithart, olha só, o nome do autor, não sei qual que é o nome do autor, gente, mas Leithart prossegue expondo que a fé bíblica nos leva para além do cinismo e desespero e nos remete à frequente convocação de Salomão para que comamos, bebamos e nos regozijemos. Eu acho que esse livro é uma ótima pedida, inclusive, para você ler junto com o outro livro da editora Monergismo, que é o do pastor Emílio Garófalo Neto, o livro onde ele expõe Eclesiastes. Eclesiastes, a vida debaixo do sol. Acho que é esse o nome do livro. Você pegar os dois ali e comparar como um viu o livro de Eclesiastes e como o outro expôs o livro de Eclesiastes, acho que é uma boa pegada.
O livro tem 180 páginas e você já sabe, o link está na descrição. Muito bem, esses são os 5 lançamentos da editora Monergismo que eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não saia sem deixar o seu joinha, dá um trabalho danado pesquisar esses livros aqui. Mais trabalho ainda é falar o nome desses autores. Então, deixa o seu joinha lá embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho, se puder, torne-se membro. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo. É o nome do autor e eu não consigo falar esse nome. Bem, vocês já estão acostumados, não vou nem dar justificativa.